Graça e a paz. Eu senti o desejo no coração já faz algum tempo de comentar alguns capítulos, algumas passagens sobre o livro de Apocalipse. E nós sabemos como é difícil as pessoas hoje lerem um livro tão enigmático, né? Apesar de ter o nome Revelação do Senhor Jesus. E as pessoas, a gente conversa com alguns irmãos, alguns não cristãos, e eles dizem, olha, eu gosto da Bíblia, tudo, mas eu tenho medo de ler o Apocalipse. Então, o intuito de a gente falar, começar, né, na verdade, sobre esse pequeno estudo sobre o Apocalipse, é para que as pessoas, na verdade, sintam o interesse de buscar mais. Eu tenho percebido, e eu acho que você também, que nesses últimos dias as coisas estão chegando, afunilando para a volta de Jesus. Qualquer um, até uma pessoa que não costuma ler a Bíblia, eles têm esse sentimento, né? Então eu quero ver se eu consigo aqui passar capítulo por capítulo. Não sou um mestre da palavra, né? Não sou um doutor, um PhD, não. Mas eu lhe garanto que estamos aqui não é só para eu estar ensinando vocês, é para estar aprendendo também. É porque não adianta também só você estar falando e você não estar absorvendo coisas boas que vêm aí do outro lado. Pois bem, deixando as apresentações, as demandas, vou iniciar, começando pelo capítulo 1, né, que é o lógico. O título e assunto do livro diz o seguinte: Apocalipse do apóstolo São João. Capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as testificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja bem, logo nesses 3 primeiros versículos, vê que é revelação. Apocalipse não é nada mais, nada menos que o significado do grego revelação. Então as pessoas dizem assim, Apocalipse é um mistério que ninguém decifra. Não é bem assim. Jesus naquela época, sabemos que a igreja era perseguida pelos romanos principalmente, e Jesus faz essa revelação, né, para as igrejas ali, as 7 igrejas da Ásia, mas é de um contexto universal até os dias de hoje. E nós percebemos logo nesse primeiro versículo que a revelação é de Jesus Cristo, não é de João, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de ninguém. A revelação é dele, é do Senhor Jesus. E ele diz para mostrar aos seus servos, para mostrar, então está sendo revelado, não é? E o versículo 2 diz assim, o qual testificou da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aí vem o 3. Bem-aventurado aquele que lê, não é aqueles que leem, é aquele que lê. E os que ouvem, aí veja que é o plural. Começa com sinônimo, aquele que lê. Por quê? Porque um lia, interpretava as coisas, né? Isso eu acho que o Senhor usou até aquela questão dos apóstolos, como eles pegavam os doutores da lei, uma pessoa lia e falava para muitos. Aí dizia, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Aí você está lendo e os outros estão escutando. Mas tem outra coisa também implícita aqui, irmãos, que bem-aventurado não é só o que sabe ler, o que tem inteligência, que estudou no sentido de aprender a ler, a escrever e é fluente, não é. Deus aqui ele está fazendo uma amplitude, né? O que lê e o que ouvem. Às vezes as pessoas não têm uma boa leitura, não desenvolveram uma boa leitura, mas escutam.
Então ele diz, bem-aventurado, mais que feliz, né? Aquele que lê e os que ouvem a palavra, porque ele diz, o tempo está no fim. Aí a pessoa diz assim, mas já faz 2000 anos que Jesus revelou isso a João. Vejam o que estão acontecendo hoje. Basicamente, não tem como correr. As coisas estão no final. Até mesmo que se essa palavra ela não fosse escrita, o próprio planeta Terra ele já está exausto. Você pode ver isso em qualquer documentário científico. As geleiras estão cada vez mais derretendo as calotas polares e isso traz um sério dano ao planeta. Por quê? Ele vai causar mais calor ainda e cada vez mais essas coisas vão acontecendo e se Deus não intervisse, né, o mundo se acabaria. Não tem para onde correr. Ah, mas se a Terra não se destruir, o próprio Sol um dia vai explodir. Mas eu não quero entrar nesses detalhes aqui agora não, né? A gente vamos se ater mais à questão desse primeiro capítulo. Aí diz, João, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, mostrando aqui a eternidade de Jesus Cristo, né? E a eternidade de Deus como Pai. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primeiro, né, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja que essa revelação tem um significado, tem um propósito, né? É o amor de Jesus para com aqueles que serão salvos, para aqueles que o querem aceitar. Então é muito importante isso. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí diz, eu sou o alfa e o ômega, né, que são a primeira e a última letra do alfabeto grego, querendo dizer que ele é o início e o fim. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, vamos dar uma paradinha aqui no versículo 8, né? Veja bem, Apocalipse pessoal diz, pai, porque Jesus falou assim, como uma revelação, uma coisa misteriosa, e ele falou algumas coisas por alegorias, ou fez com que as pessoas queimassem um pouco os neurônios, né, para entender a mensagem, mas nada mais é do que a gente tem que analisar uma coisa também, a questão da época que foi escrito, né? Jesus já tinha subido, já tinha ressuscitado, tinha subido. João já era velhinho. João era um preso, não é? Não diríamos preso político, porque ele não era, mas era um preso religioso. E Roma colocou ele nessa ilha chamada Patmos, por conta do testemunho que ele dava de Cristo. Ele era, de certa forma, né, entre aspas, uma ameaça ao Império Romano. E ali ele tem essa revelação, certo? Que foi feito para as 7 igrejas da Ásia, mas, como eu falei, num contexto mundial. Então, e foi escrito o Apocalipse assim. Então você já imaginou se tivesse falando em Apocalipse que o reino de Roma, o reinado do império tal, ia cair porque era uma apostasia, não sei o quê? Eles não chegariam nem a escrever, quanto mais passar para os irmãos. Amém?